Agora só dependemos de nós para ganhar o campeonato. Bora lá, Sporting! Hoje vou falar do jogo Sporting Marítimo que acabou 4-2 para a equipa leonina. Antes de mais, quero realçar a enorme primeira parte que nós fizemos. Entramos, dominámos, mostramos que temos atitude, garra e especialmente após o jogo que tivemos em Gelsenkirchen contra o Schalke, foi uma roubalheira descomunal, demonstramos que isso não nos afeta, pelo contrário, motiva-nos ainda mais. E é isso que se pede a um clube ganhador, que ganha títulos, que consegue ir o mais longe possível e atravessar a meta em primeiro lugar. Uma equipa não pode nunca baixar os braços quando houver uma ou outra dificuldade. Temos reerguer ainda mais, com ainda mais garra e mais atitude, e foi exatamente isso que demonstramos na primeira parte. Na segunda parte, como todos sabemos, o início foi um bocado desleixo da parte da nossa equipa, voltámos a demonstrar que a nossa defesa continua a demonstrar algumas debilidades, mas depois, com a reação que nós tivemos e com o gol fenomenal do Monteiro, conseguimos arrumar o resultado 4-2, demonstrando que este Sporting consegue efetivamente superiorizar-se a qualquer equipa, quer nos momentos bons, quer nos momentos maus. E agora vamos aos aspectos individuais da equipa. Rui Patrício teve um jogo seguro, não fez aquelas grandes defesas que tinha feito contra o Chelsea e contra o Porto e também não cometeu aquele erro crasso que cometeu contra o Schalke. Teve um jogo seguro, não há nada a apontar em relação aos dois golos que ele sofreu, embora ele podia estar um bocadinho melhor posicionado nesses lances. Mesmo assim teve duas defesas muito boas na segunda parte e na primeira parte quase nem se viu o Rui Patrício, porque tal era o domínio do Sporting na primeira metade do jogo. Cedric teve um jogo seguro, nada a apontar. Paulo Oliveira, grande jogador, grande defesa central, era o defesa central que nós estávamos a precisar, é ele que lidera esta defesa, é um jogador all-around porque consegue cortar a bola com o pé esquerdo, pé direito, cabeça, é muito sutil nos cortes rasteiros. A única coisa que eu poderia apontar no jogo dele é, em certos lances em que é preciso resolver no milésimo de segundo, ainda não tem aquela maturidade e aquela frieza que se pede a um defesa central. No entanto, ele tem 22 anos, ele tem muito para crescer ainda e é um jogador que já está a demonstrar esta qualidade e a liderar a defesa do Sporting. Maurício, não tenho muito a apontar. Teve momentos bons e momentos menos bons, um bocado termido em alguns lances, mas também conseguiu resolver lances importantes, especialmente um corte rasteiro na primeira parte. Jonathan Silva é um jogador muito agressivo, tem muita qualidade de jogo, sem dúvida alguma, mas parece-me que, talvez pela sua idade, deixa-se levar para alguns momentos de jogo. E quando ele cometeu alguns erros consecutivos, deixou de ser o Jonathan Silva que ele estava a ser até então. Faz uma grande primeira parte, mas depois na segunda parte deixou de se ver a sua qualidade de jogo. A minha teoria é que ele, quando leva a amarelo, ele baixa muito o seu nível de jogo. Porquê? Porque se calhar tem medo de levar o segundo amarelo, então já não é tão agressivo e se calhar aposta mais no ataque do que propriamente na defesa. E se formos a ver, os dois golos do Marítimo são pelo lado dele. No primeiro gol, ele não está a cobrir como deve ser o Mazu. E no segundo gol, ele nem sequer está na defesa. William Carvalho na primeira parte voltou a ser o jogador que era. Na segunda parte, baixou um pouco também o seu nível de jogo, cometendo alguns erros no início da segunda parte que ele não pode cometer. Era uma altura que nós precisávamos pausar o jogo após tantos ataques repentinos do Marítimo e em vez disso ele deu algumas vezes a bola ao adversário. Adrien continua a ser um grande jogador, continua a demonstrar muita classe, mostrou isso especialmente na primeira parte, embora não tenha sido um jogador tão influente como foi contra o Schalke e contra o Porto para a Taça de Portugal. Mesmo assim, a dupla que ele fez com o João Mário na primeira parte deu um enorme gozo de ver. Muitos ataques começaram no Adrien e depois era o João Mário que levava a bola para o ataque. E isso foi muito importante para a equipa do Sporting, ver estes dois médios, Adrien, médio centro, número 8, a conseguir defender bem e atacar bem, a ter boas transições de defesa para ataque, e depois o João Mário a conseguir pegar na bola e a desmarcar os nossos alas, Nani ou Carrilho, ou até mesmo para o Monteiro, e a desequilibrar totalmente os adversários. Para além disso, o João Mário é um jogador muito importante nesta equipa do Sporting, porque entra na área. O segundo gol do Sporting surge porque o Nani, ao ver a movimentação do João Mário, vê que o João Mário está a correr nas costas do Monteiro, nas costas do nosso avançado, e é por isso que ele consegue marcar o gol. Era muito importante ter um jogador destes, um número 10 que pudesse fazer isto, e nós todos sabemos que o João Mário não é propriamente um jogador com características de número 10, mas é um jogador que percebe que estando naquela posição tem de ter aquelas dinâmicas ofensivas, e demonstrou isso muito bem na primeira parte. E já agora, parabéns João Mário pelo teu primeiro gol oficial no Sporting. Nani, outro jogador que é importantíssimo nesta equipa,
porque o Nani veio dar uma coisa que o Sporting estava a precisar, de um jogador com classe mundial, com experiência mundial, para nós acreditarmos que podemos efetivamente ir muito longe neste campeonato, na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal, na Taça da Liga, whatever. Este Nani é um jogador de enorme qualidade, desequilibra totalmente os adversários, é totalmente imprevisível, algumas vezes não toma as melhores decisões, mas por ter essa sua imprevisibilidade, consegue criar lances de gol, como foi no segundo gol do Sporting. Aquele passo para o João Mário é incrível e só o Nani é que teria a capacidade de ver aquela oportunidade de gol. Carrilho é um jogador que efetivamente estava a crescer no início desta época, mas com a entrada do Nani está a crescer ainda mais, porque como os adversários estão tão preocupados com o Nani, o Carrilho tem mais espaço para jogar, mais espaço para fazer o seu jogo, e era isso que ele precisava. Era muito importante haver outro jogador a chamar a atenção aos adversários para o Carrilho poder fazer o seu jogo, porque é um jogador ainda novo e precisa de crescer, de ganhar confiança e demonstrar a sua qualidade de jogo. Ele tem demonstrado isso. Para além disso, ele tem demonstrado uma maior maturidade, consegue ter mais calma a jogar, guardar melhor a bola e decidir melhor os lances e não ser tão disparatado como era antigamente. É um jogador muito valioso nesta equipa, eu gosto imenso deste jogador, tem muito para crescer e é um dos jogadores fundamentais nesta equipa do Sporting a conseguir resolver vários lances. E se formos a ver, apesar de ter sido autogol, o primeiro gol do Sporting começa nos pés dele. Montero, o que dizer do Montero? Quando tem um gol simples para marcar, falha. Quando não há sequer uma oportunidade de gol, consegue arranjar sei lá de onde e faz um gol do outro mundo, um gol acrobático que acabou com o momento de jogo do Marítimo. Grande jogador, de facto nota-se alguma falta de garra em certos momentos, mas ele, como é um jogo com tanta finesse a jogar, com tanta classe e pelo apoio que ele tem tido do Marco Silva e da restante equipa técnica, e notou-se isso quando ele marca o gol, que ele vai correr para a equipa técnica do Sporting para abraçar, porque eles de facto estão a demonstrar muita confiança nas qualidades de jogo do Montero. E é brutal voltar a ver este Montero a marcar estes golos novamente. E depois o que dizer dos suplentes? O Capel foi muito importante a entrar porque deu outra dinâmica ofensiva, cria muita bola e consegue guardar a bola muito bem e só é travado em falta. É um jogador muito importante para esta equipa, é o único jogo com aquelas características, quer a começar a titular, quer a entrar nos últimos 30, 20 minutos de jogo. Miguel Lopes entrou para o lugar de Jonathan Silva, era muito importante para os adeptos do Sporting verem este grande sportingista a voltar a entrar em campo e a demonstrar todo o seu sportingismo, mas para além disso, como o Jonathan Silva já tinha levado um amarelo e não estava com a mesma agressividade de jogo como estava na primeira parte, era muito importante dar poder aéreo e poder físico ao jogo. E o Miguel Lopes, como é um jogador alto e muito forte, ele conseguiu dar uma maior estabilidade à defesa do Sporting. E por último, Tanaka é um jogador que eu admiro imenso. Eu acho que ele necessita de mais oportunidades para jogar. Ele entrou muito tarde no jogo, muito também por causa dos 2 golos do Marítimo. Ou seja, os 2 golos do Marítimo reduziram para 3-2, depois o Monteiro conseguiu marcar o 4-2 e se o Marco Silva tivesse metido o Tanaka 20 minutos do fim e o Marítimo tivesse reduzido para 4-3, iríamos estar sufocados até o último minuto do jogo. Desta maneira conseguimos guardar melhor o jogo, conseguimos pausar melhor o jogo e o Marco Silva pôde arriscar um pouco mais nos últimos minutos, metendo o Tanaka a jogando em 4-4-2 para arriscar um pouco mais e tentar chegar ao 5-2. E conseguimos chegar ao 5-2 com o gol do Capel, mas infelizmente estava fora de jogo. E é isto que eu tenho a dizer em relação a todos os jogadores que jogaram ontem. Acho que foi um jogo que demonstramos muita atitude, muita garra, muita classe, sobretudo classe na primeira parte. Que classe! Quem diria que o Sporting em 2 anos iria demonstrar esta classe, e ter o Nani na equipa do Sporting é fundamental, porque dá-nos outra dinâmica, dá-nos outro poder, dá-nos outra imagem. Com o Nani acreditamos muito mais nas vitórias e de poder chegar muito mais longe, porque é um jogador que de facto está no auge da sua carreira, voltou a ser um grande jogador e a demonstrar uma maturidade que ele antes não tinha. E talvez isso seja não só pela idade dele, mas por causa do Marco Silva, porque o Marco Silva está a fazer um trabalho extraordinário nesta equipa. Está a dizer à equipa, em qualquer momento do jogo, temos sempre jogar para ganhar. Sempre jogar para ganhar. E notou-se isso depois de termos sofrido o 3-2, apesar de termos alguma dificuldade em pausar o jogo, nós queríamos era chegar ao 4-2 o mais depressa possível, com garra, com atitude, com classe. Com estes jogadores podemos ir longe. E agora, depois da derrota do Benfica contra o Braga, só dependemos de nós para ganhar o campeonato. Estou contentíssimo. O trabalho que o Bruno Carvalho tem feito e que o Marco Silva tem feito esta época tem sido absolutamente essencial para transportar o Sporting, que na época passada tinha feito uma grande época, mas com várias limitações. Esta época parece que nós não temos essas limitações. Talvez só na defesa, talvez era necessário arranjar um defesa de grande qualidade para jogar ao lado do Paulo Oliveira, mas apesar disso,
temos marcado sempre vários gols nos últimos jogos. Isso é muito importante para esta equipa de Sporting, a demonstrar a todos os outros que nós somos uma equipa a temer e com grandes possibilidades de ir longe neste campeonato. E é isto que eu tenho a dizer em relação a esta análise. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever. Em baixo estão os links do Facebook e do Twitter do Ouçam Bem o que eu vos digo. Não se esqueçam também de ir à página do Espírito Leonino, deixar o vosso like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo. Gritem todos comigo. Viva o Sporting! E não esquecer do primeiro gol do Paulo Oliveira ao serviço do Sporting Clube de Portugal.